Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, Nova Lima, boa tarde Brasil, boa tarde mundo. A gente está começando agora mais um programa Cultura Geral e hoje com a pauta mais que especial, a gente vai falar aqui sobre cultura africana, a gente vai falar aqui sobre as matrizes africanas, sobre o legado da cultura africana na nossa sociedade, no nosso povo, né? E para isso a gente precisa trazer pessoas que realmente estão ligadas a esse tipo de raiz e tudo, né? Além da arquitetura, que a Bárbara está voltando hoje, a gente vai bater aquele papo também voltado assim um pouquinho para a arquitetura, o que tem de novidade e tal. Mas a base do programa hoje é realmente sim, a cultura africana e as religiões de matriz africana, né? Que tem sofrido aí ataques e alguns ataques violentos, né? Pelas pessoas não compreenderem na realidade qual é a função e qual é a raiz realmente dessa religião e dessa matriz africana que veio para o nosso país e tal e constituiu essa sociedade tão bacana que é a sociedade brasileira. Já dizia aqui meu grande professor Lucas Gontijo, que é o povo que mais consumiu cultura estrangeira, né? Junto com os chineses. Então daqui a pouquinho a gente vai bater esse papo muito bacana, muito interessante. E espero que vocês gostem e se sintam à vontade nessa sala de bate-papo aqui com a gente, tá certo? Bom, deixa eu dar uma boa tarde aqui para todo mundo. Cida, seja muito bem-vinda aqui para a gente falar um pouquinho da Umbanda, né? A gente ia falar um pouquinho do Candomblé também, mas a pessoa não conseguiu vir, Dona Nacota, né? Mas a Umbanda está representando muito bem aqui o que é a religião de matriz africana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de falar da minha religião, que é tão ainda desconhecida. Lucas Gontijo, meu mestre, irmão, professor, amigo, um monte de coisa e tal, aquele cara que a gente gosta de bater aquele papo super importante, desde a época do rádio, na faculdade também. E hoje aqui com essa pauta que a gente trouxe aqui da Milton Campos também, para discutir essa questão da matriz africana. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui, você sabe disso, que além de prazer, é uma emoção muito grande te receber aqui no programa. Poxa, honra é minha, velho, honra é minha, fico muito feliz. Né? Beleza. Estamos aí pro debate. Vamos bater esse papo. Bárbara, de volta, né? Depois de um longo e tenebroso inverno. Estamos de volta aí para poder falar de arquitetura também e curtir esse programa que vai ser tão bacana, assim, já tem um astral legal, né? Com certeza, nós estamos aí para falar de cultura, né? A arquitetura também está sempre englobado. Vai ser muito legal poder falar disso tudo e participar. Agora, antes de tudo, eu queria te parabenizar. Hoje é dia do radialista, gente. Olha que bacana. E como todo bacana. mundo sabe, Betão começou com a cultura geral na rádio, né? Então, parabéns. Obrigado, viu? Obrigado e um abraço aí para todos os radialistas do Brasil e do mundo também, que é muito importante. O veículo do rádio é a mola mestra da comunicação, né? Então, sinta-se abraçado aqui por todos aqui da televisão, da TV Banqueta, do Cultura Geral aqui. Todos nós que somos do rádio, tá certo? Um grande abraço a todos vocês aí. E a Bárbara me pegou de surpresa, que eu não sabia que hoje era dia do radialista, não. Eu escutei hoje cedo, eu falei, nossa, vou ligar pro Betão. Que bacana. Muito obrigado pela lembrança, tá? Okay. Aliás, e afinal nós viemos todos do rádio, né? O rádio é uma grande escola, né? Agradecer ao Sanderson que me deu essa oportunidade lá no rádio, a gente poder fazer, o Emerson, o Rodrigo Ferreira que está aqui com a gente na TV Banqueta também, eu não posso esquecer. As pessoas que me treinaram quando eu comecei no rádio, né, ali o Márcio, né? Então a gente não pode esquecer dessas pessoas que deram origem a esse programa que hoje é tão bacana e as pessoas tanto gostam, né? Professor, vamos lá? Vamos lá. Qual é a importância da matriz africana na sociedade brasileira e essencialmente aqui em Minas Gerais? Puxa, Edson, o Brasil é um país profundamente africano. É a maior nação africana fora da África. 40% da população brasileira é de descendência africana. E é o segundo maior país africano do mundo, depois da Argélia.
Então eu diria que a África é aqui também. Sim. Né? Então, E literalmente está todo mundo com um pezinho na África mesmo, né? Com os 2 pés na África. Está mergulhado na África, eu diria, mais que com os pés, mergulhado na África. E o nosso país foi construído, Edson, pelos africanos, assim. Existe a colonização portuguesa, mas os portugueses não trabalhavam como os africanos trabalhavam, ou como os descendentes dos africanos trabalhavam. Então, se a gente olha as pinturas que foram feitas no século XIX e as fotos que a gente tem do final do século XIX, do início do século XX, mostram as nossas ruas completamente tomadas de pessoas negras, né, ou mulatos, que movimentavam toda a economia e movimentavam todos os setores econômicos. Então, a escravidão no Brasil, ela foi uma escravidão muito diversificada. Existia do escravo que estava trabalhando no campo, como um escravo, um trabalhador rural, como os escravos que estavam administrando grandes negócios. Escravos poliglotas, e depois grande parte da população escrava foi alforriada durante a própria vida, que é como a escravidão se organizou no Brasil, por meio de um sistema de lealdade entre senhores e escravos, de um certo compromisso, né, vamos dizer assim. Então, a alforria era uma coisa comum, e a escravidão não foi nada fácil, mas assim, a alforria era muito comum. Então, na verdade, as pessoas que sabiam transformar o país, as pessoas que sabiam, conheciam todos os ofícios, conheciam todos os trabalhos e cuidavam do país de fato, eram pessoas descendentes ou africanos mesmo. Então, assim, a grande força de trabalho no Brasil, ela foi negra. Quando a gente fala em escravidão e tudo, por que as pessoas não se sentem pertencentes a essa origem? A gente tem um problema no Brasil de pertencimento. Às vezes as pessoas também têm um problema de baixa autoestima, de não assumir determinado tipo de posição que ela precisaria assumir, né? Por que tem isso, professor? Existe um processo que hoje é muito discutido, que é a polarização da subalternização. Palavras abstratas, mas uma parte da nossa população, ela foi subalternizada, ela foi posta como inferior. Então ela gerou, de fato, essa mais-valia para que uma outra classe dominasse. Então o europeu chegou dominando. E o europeu impôs um sistema político de que ele deveria imperar sobre as outras raças. Então, na verdade, nós podemos dizer que essa polarização ela é dupla. É o negro e o índio de um lado e o branco do outro. Então, constituiu-se um processo de diferenciação, senão o branco teria que se colocar lado a lado com o negro. Então, para que o branco não se colocasse lado a lado com o negro, ele subalternizou. Esse é um processo racista muito comum e que acontece na história reiteradamente. Você tem que diferenciar para poder ser violento. Você não consegue ser violento com o igual. Então, o Brasil funcionou, na verdade, uma guerra das raças. Uma raça tentando dominar a outra e submetê-la, e uma das formas de conseguir submetê-la pelo capitalismo foi exatamente isso, é conseguir constituir o grupo que estaria subalternizado. Então, a subalternização, ela atravessa vários plexos da nossa consciência. A beleza, então cria-se a ideia de que o padrão de beleza é o padrão europeu, cria-se a ideia de que o padrão de civilização ou os bons costumes são europeus. Então, por exemplo, o Brasil foi racista, ainda é muito, e tentou subalternizar, ou seja, colocar como inferior toda a cultura africana. A música africana, a religião africana, né, a arte africana. Então, por exemplo, se tocasse piano, era cultura. Agora, se tocasse berimbau, não, aí é vadiagem. A capoeira era crime de vadiagem e todos os instrumentos africanos ou de matriz africana eram ligados ao crime de vadiagem. Então, assim, isso não poderia ser considerado arte, isso não poderia ser considerado cultura. Né? Então, é esse processo sociológico que gerou a subalternização, a qual nós ainda somos vítimas. Né? Qual a importância que teve essa trazida pelos negros da cultura, não só da cultura, mas também da religião africana? Eu acho que, né, Priscila, você vai falar muito melhor sobre isso do que eu, mas a gente vai fazer
a tese, que não é minha, é a tese de vários antropólogos que estudam a questão africana, é que o homem africano, né, digamos assim, o ser humano africano, ele era extremamente vital, extremamente ligado à sua religião, à sua arte, à sua própria comida, à sua língua. Então, ele não deixou isso morrer. E a cultura negra, ela viveu, né, que a gente fala, né, na mandinga, né, sobrevivendo do jeito que podia. Então, ela é uma cultura de resistência. Então, por exemplo, a religião, né, como, por exemplo, o candomblé, né, a umbanda, ela trouxe elementos africanos, misturou com os elementos da cultura europeia para sobreviver. Então, quem entende de capoeira sabe que a capoeira é exatamente isso. Você faz que vai, mas não vai. Porque você tem que ficar vivo. Então, o homem negro, ele soube ficar vivo. Ele soube manter a cultura dele viva. Mas, para isso, ele teve que criar uma série de elementos que possibilitaram essa sobrevivência. Então, assim, a cultura negra, ela não foi aniquilada, ela resistiu. Mas ela resistiu graças a uma grande habilidade cultural de saber ceder, de saber assimilar e de saber resistir. Então, a gente pode dizer com muito orgulho que a população negra brasileira, ou as raízes da cultura negra brasileira, elas são efeitos dessa resistência, de uma vitalidade muito grande que fez com que ela resistisse todos esses séculos, mesmo sob a opressão que ela sofreu. Então, assim, nós temos uma cultura que extraordinariamente sobreviveu a 4 séculos de opressão brutal sobre ela, né? Então, essa é a beleza do nosso sangue negro, né? Do nosso... Agora deixa eu pular aqui para Aparecida, né, para a gente poder falar, que é a minha tia, né? Eu tenho que falar isso aqui também, porque senão fica parecendo que eu estou fazendo um programa, eu chamo ela de Aparecida, eu gosto de chamar de Conceição Aparecida. Eu falo o nome inteiro, né? E é bom que fica duplamente protegida, né? Mas, tia, como é que é essa situação toda? Como é que a senhora se sente dentro da Umbanda? O que é Umbanda para a senhora? E como é que coloca para fora toda essa descendência africana, afro-brasileira? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, nosso Pai Oxalá, por essa oportunidade que Ele está me dando de estar aqui, falando com o pessoal de casa do que é a nossa verdadeira Umbanda. A Umbanda, você conhece ela, eu conheci a Umbanda pela dor, né? E a maioria das pessoas que vem até a mim nunca vai conhecer a Umbanda por necessidade, sempre vai pela dor, o aperto que a pessoa está passando, o sentimento, um pedido, né, de socorro, um pedido de afago, de socorro, né? Tem umbandas e umbandas, tem terreiros e terreiros, né? Eu falo isso muito porque, infelizmente, né, tem pessoas que trabalham dentro da nossa linda Umbanda para poder negociar, né, berganhar, né, o seu trabalho. Você senta no banco com uma entidade, com o preto velho, que são os mentores da casa, que são os chefes dos terreiros, né, o bandista. Então, o médio fica ali 2 até 6, 7 horas ali, passando um conselho, né, dando um afago para aquela pessoa, de acordo com a pessoa, com que a pessoa vai até os pretos velhos, né? E além dos pretos velhos, a gente fala mais na Umbanda, abre, né, esse leque da Umbanda falando do preto velho, porque o preto velho da nossa raça, né, africana, sim, né? São os nossos negros, as nossas sinhás que trabalharam
na casa dos nossos senhores, né, que sofreram muito, igual o professor aí falou, né, sábio, muito sábio, né, e então a gente fala sobre a Umbanda, então a gente dirige primeiro sobre os pretos velhos, mas além dos pretos velhos, nós temos 7 linhas, e atrás dessas 7 linhas, nós temos mais 7 linhas. Então, nós trabalhamos na linha dos pretos velhos, dos caboclos, caboclo de Oxóssi, caboclo de Ogum, as nossas mães d'água, Oxum, Emanjá, os nossos orixás da justiça, que são Xangô, Inhansã. Trabalhamos na linha de baiano, boiadeiro, e aí por diante, né? Mas trabalhamos com muito respeito e com muita segurança, né? Eu já sou umbandista e já trabalho com o meu mentor há mais de 40 anos. Então, eu não tenho muita sabedoria, eu tenho mais prática, porque foi o que eles me ensinaram, foram o que eles me passaram, e é o que eu tenho oportunidade de estar passando para vocês aqui hoje. Qual que é o lema da Umbanda? A Umbanda é amor, caridade, respeito e conduta. Que é o que o mentor da casa prega. Se você não tiver nesse patamar, você pode trabalhar sim na Umbanda, mas a Umbanda cobra da gente muito a nossa conduta. Então, a nossa conduta, nós não temos que ser igual o meu mentor fala, né? Nós não temos que ser santo, não. Mas a gente tem que ter uma conduta ali e rígida. Porque, pelo menos tentar trilhar o caminho, né? Porque eu hoje estou como dirigente de um terreiro, né? Se eles me deram essa coroa, não foram por um acaso, né? Essa coroa não veio para minha cabeça por um acaso. Eu acho que se hoje eu sou uma zeladora de santo, é porque foi merecimento meu e mais merecimento do meu mentor, que é um preto velho de muita luz e de muita força, Pai Benedito de Aruanda. A senhora sente que ainda há muito preconceito com relação às religiões de matriz africana, no caso a Umbanda? Muito preconceito. As próprias pessoas que vai até a minha casa, a nossa seara, tem pessoas que às vezes na nossa reunião tem 60 pessoas, tem 70 pessoas, e às vezes está ali escondido, né? Fulano não pode me ver. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o meu mentor sozinha antes de ter a casa que a gente tem para o público. E eu sou questionada até hoje. Por que você não volta a atender com o Pai Benedito sozinha? Né? Então, eu falo, por quê? Hoje ele tem a missão de atender as pessoas, né? Hoje ele tem uma casa para estar aí trabalhando, servindo as pessoas, né? Então, hoje ele não precisa mais de atender 12 pessoas, 15 pessoas por dia, só ele, só eu ali trabalhando com ele. Hoje ele tem uma equipe, né? Ele costuma falar que ele tem o corpo dele mediúnico para estar ali ajudando ele e ele só administrar, né? Então, perdi sim muita gente que gosta, né, de tudo muito fechado, tudo muito reservado, porque fulano não pode ver, ciclano não pode ver. Então, o preconceito vem das próprias pessoas que frequentam. E principalmente das pessoas negras. As pessoas negras, elas não assumem a cor que elas têm, que é uma cor tão bonita, né? Às vezes chegam as pessoas até a mim e falam assim comigo: nossa, dona Cida, eu pensava que a senhora era pretinha.
Eu falo assim, eu não sou pretinha na pele não, mas sou pretinha por dentro. Né? Carrego um preto velho com muita luz, né? E com muito sabedoria. Né? Que isso tudo que eu estou falando, não estudei a Umbanda, tudo missão, né? E entendimento que eles passam para mim toda hora. Eles me acompanham 24 horas por dia. Bárbara, deixa eu colocar você nessa conversa, né? Senão você vai ficar de espectador aí, não pode, né? Como é que você vê toda essa assim? Primeiro, queria até fazer uma introdução, porque é a terceira religião que eu trago no programa. Nós trouxemos aqui duas pessoas da Igreja Católica, um ministro, uma ministra da Eucaristia, e o Ronaldo, que é um obreiro lá da Igreja Católica, né, essencialmente lá da Bela Fama, que tem esse trabalho. Depois eu trouxe um pastor também, e hoje eu estou trazendo uma umbandista para a gente poder tratar desses assuntos e diversificar e desmistificar o que é a religião, assim, né? Porque eu sempre falo que religião é um funil de boca para baixo, né? Todos estão, na minha opinião, todos estão em busca da mesma coisa, né? De forma diferente. Né? Deus é um só. Como é que você enxerga tudo isso, assim? Como é que você vê esse caldeirão, assim, de coisas acontecendo? E como é que você se sente, assim, participando de um programa, assim, com um assunto tão pertinente, assim? Nossa, eu adoro, na verdade. Eu já conheci um pouco, até conversei um pouco com a Dona Cida, lá em cima, sobre a Umbanda, né? Eu tive a oportunidade de estar indo, inclusive. Eu falo que a gente tem uma paz quando a gente vai nesses ambientes, porque são sempre as palavras de Deus, né? Deus é um só, cada um tem um nome, cada um tem uma fé. Eu sou católica, mas eu estou sempre aberta. Justamente porque eu acho que toda bênção, toda luz é sempre bem-vinda em nossas vidas, né? E eu acho que, assim, não só no Brasil, mas em Nova Lima, a gente tem um mix muito grande de raças, crenças, religiões, arquitetura mesmo. Você consegue ver um pouquinho de tudo aqui em Nova Lima. Você tem a igreja católica muito forte, você tem a igreja anglicana, você tem terreiros de Umbanda. Então, assim, você consegue ter isso tudo aqui em Nova Lima, que é uma cidade pequena, perto do Brasil, nem se fala. Então, eu acho que é, assim, essencial fazer parte do programa, né? E tá levando isso para todo mundo. A arquitetura está ligada a isso também? Aqui em Nova Lima a gente tem traços da arquitetura, né? A gente fala muito da arquitetura dos ingleses, que Nova Lima é fortemente marcada. Mas tem um detalhe aqui em Nova Lima que muitas pessoas não sabem. O nosso famoso zigue-zague foi feito com o intuito de ajudar os escravos, na verdade. Foram os escravos que fizeram, porque nossa cidade tem muitos morros, né? Eles fizeram para facilitar a subida no morro. Então, assim, é um detalhe, é uma rua, não, duas, na verdade, né? Que muitas pessoas não sabem o porquê da rua, de onde que veio, mas na verdade foi uma obra em função dos escravos, que de fato é uma característica muito forte, né? E... Pode continuar. Não, era professor, o que acontece, por exemplo, nós temos em Nova Lima, nós vamos falar disso aqui amanhã, tem um programa amanhã nós vamos falar de um Bom Será, um Bom Será é um festival que acontece no bairro que chama Boa Vista. Que lá é uma área de quilombo e que foi senzalas de escravos e tal. Por que as pessoas, por exemplo, você tem essa sobreposição de culturas? Por exemplo, você tem o escritório de uma grande empresa, que era mineradora, que era Morvelho, hoje é Anglo Gold, que até hoje carrega o fatídico nome de Casa Grande. Né? E no fundo, que é o bairro da Boa Vista, nós temos lá o bairro da Boa Vista, que foi a senzala e tal. Por que existe essa sobreposição de cultura e as pessoas não conseguem absorver isso? Por exemplo, as pessoas não sabem que, muitas das pessoas não sabem que isso aconteceu aqui, que a Boa Vista também foi uma senzala, que lá é uma área de quilombo e tudo. Por que acontece esse tipo de coisa e por que as pessoas não, ou elas não buscam, ou não têm esse tipo de acesso, ou porque não tem essa política cultural dentro das escolas desde criança e tal? Por que você acha que acontece esse tipo de coisa assim? Eu acredito que isso tem a ver com essa invisibilidade que se construiu sobre o outro, o ocultamento do outro. Então, na verdade, essa nossa história
ela ficou na memória das pessoas que ainda passaram pela escravidão ou que tiveram contato direto com a escravidão, mas depois isso tudo foi sendo forçadamente esquecido, né? Então, assim, existe um processo, né, de uma grande amnésia que se colocou no nosso país, né? E esse passado, que é um passado que mostra, na verdade, uma guerra de raças, que mostra um confronto direto por questões de raças. O Brasil resolveu, não vamos falar mais sobre isso e vamos construir esse mito de que o Brasil não tem racismo, de tentar perpetuar essa ideia. Só que esse mito de que o Brasil não tem racismo perpetua o próprio racismo, né? Então, por exemplo, esse mito que, se nós não falarmos sobre o machismo, se nós não discutirmos o machismo vai se perpetuar. O machismo, ele é oculto. As pessoas, se não o tematizarem, ele vai se perpetuando sem que a gente se dê conta disso. Então, se nós também não tematizarmos o racismo, se nós não voltarmos os olhos para a história, isso vai passando sem que a gente possa combater. Então, por exemplo, a sede lá da Anglo Gold, que mantém essa placa escrito Casa Grande, isso é uma grande violência. Esses dias eu vi um documentário que o professor Henrique Napoleão, da Milton Campos, exibiu lá na Milton Campos, e mostrou isso. Inclusive eles filmam, né? A sede da Anglo Gold, assim, Casa Grande. Então, quer dizer, os trabalhadores das minas ainda são escravos e são tratados como tal. É por isso que desenvolvem, inclusive, doenças, né? Que depois não são tratadas, porque eles podem ser gastos pelo trabalho. E vão sendo gastos e vão morrendo aos poucos como os escravos morriam. Então, eu acho que, inclusive, lá na Anglo Gold agora ainda manter essa placa tipo Casa Grande, isso é uma grande afronta, é como se fosse um deboche. E isso mostra que a nossa história não mudou, que os trabalhadores brasileiros são usados e gastos pelo poder do capital como escravos. Ou seja, o racismo está aí, a escravidão está aí, né? Essa relação polarizada está aí e está na cidade de Nova Lima, né? Deixa eu perguntar uma coisa, bem íntima. Assim. Qual é o tamanho do carinho que a senhora sente quando a senhora está sentada no toco de um terreiro de Umbanda com o Pai Benedito de Aruana? Agora, como eu estou me dedicando à minha doutrina, para mim isso é muito gratificante. Eu acho que ser médio, nós todos somos. Nós todos temos um pouquinho de mediunidade, né? Nós temos a mediunidade de incorporação, nós temos a mediunidade de sensitiva, nós temos a mediunidade de psicografia. E temos eu sou uma médium, eu sou sensitiva. Então, o que é sensitiva? As suas entidades falam, olha, você vai fazer isso e é assim que tem que ser. Então, no momento, até no primeiro momento, antes de você ser doutrinada, porque você tem que ser doutrinado para a sua entidade, né? A sua entidade te lapida e você lapida a sua entidade, né? E já tem mais de 40 anos que eu trabalho, que eu sou umbandista, então eu faço o que o Pai Benedito manda, né? Se hoje eu estou aqui, é porque foi permitido, né? Vai, minha filha, você tem que falar sobre a nossa doutrina, né? Então, nada acontece por um acaso e eu não passo na frente dele hora nenhuma. Tudo que eu faço em torno da minha vida, ele que rege. Então, eu acho que isso é muito gratificante e é um respeito que eu tenho, porque quando eu tenho que olhar uma pessoa, que seja ela qual for, pode ser rica, pode ser pobre, pode ser preta, pode ser branca, pode ter dinheiro, pode não ter, pode ser mulambenta.
bateu no meu portão, e se eu tenho que prestar caridade, e se ele me dá a intuição para isso, eu sento no toco com o maior amor, como se eu estivesse atendendo o nosso professor, você, a nossa arquiteta, né? Eu acho que nós todos somos iguais, e nós estamos aqui com essa veste só de passagem, né? Isso aqui é uma veste que nosso Pai nos empresta enquanto a gente está aqui no plano terra. Quando a gente passa para o plano espiritual, a nossa veste fica e vai a nossa alma e o nosso espírito. Então isso para mim é muito gratificante. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho aqui. O programa, como é bom, passa rapidinho, né, gente? Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. A gente vai continuar falando um pouquinho mais do pertencimento, né? Dessa matriz tão importante que é a matriz africana na cultura nacional e tão, às vezes, suprimida, né? Pelo preconceito, pelo ódio, né? Pela falta de carinho, pela falta de amor. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais cultura geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Despertar o amor pela leitura é um dos objetivos do Núcleo de Atividades Literárias, que incentiva a população a se inserir no universo dos livros, em especial nas obras dos escritores e poetas novalimenses. O núcleo surgiu para incentivar as pessoas à leitura literária. Começou a funcionar em abril. Já conta com 2 clubes de leitura. Nós estamos fazendo hoje o 9º lançamento de livro e a gente realiza outras atividades como oficina de poesia e nós também temos setor de troca de livros literários. Localizado no Centro Cultural de Nova Lima, o núcleo já lançou 9 livros em apenas 6 meses. No mesmo espaço, situado na Rua Tiradentes, número 78, Centro, são realizados 2 clubes de leitura. Investimentos com projetos como esse têm um valor inestimável para a cultura de Nova Lima. Isso porque, a partir de projetos como esse, a gente incentiva e valoriza as riquezas locais e, além de tudo, incentiva o gosto pela literatura. Fala, cidadão! A importância do núcleo é que ele incentiva os escritores novalimenses a mostrarem as suas obras para o público e tirá-las da gaveta, porque é muito difícil para nós escritores não renomados a divulgar o nosso trabalho. É de importância fundamental para a instituição, de vez que aqui nós acolhemos os autores que lançam livros conosco. Mantemos também clube de leitura e o núcleo de atividades literárias é peça fundamental do Centro Cultural de Nova Lima. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Faculdades Milton Campos. Tradição em ser referência. Vestibular 2018. Inscrições abertas para Direito, Administração e Ciências Contábeis. Para saber mais, acesse mcampus.br/vestibular. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando aqui com o programa Cultura Geral,
sai a Bárbara, entra o Daniel, né? Substituição. O Dani também é um médium que também é da Umbanda e ele incorpora também. Então é muito importante assim que tenha mais pessoas, e quanto mais pessoas falando disso, melhor ainda, né? Como veio o pastor, como veio os membros da Igreja Católica, como virão aqui os kardecistas, como virão também os candomblecistas. O programa é esse caldeirão mesmo, é pôr em discussão tudo isso e mostrar que religião não é nada mais que uma forma de apaziguar as pessoas e trazer um pouco mais de esperança para o coração de cada um, tá certo? Ô Dani, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, né? Obrigado. Um prazer te receber, obrigado. Receber você com suas entidades, com tudo, né? Obrigado. Que vem. Obrigado. E é muito importante que a gente fale para as pessoas, né, o que é a Umbanda, né? Sim. E eu queria que você desse a sua opinião também, falasse um pouquinho da Umbanda também, o que ela significa para você. Sim. Primeiro, boa tarde a todos, né? Meu nome é Daniel. Né, eu sou filho de santo, filho de sangue da Aparecida, né? Eu chamo ela de babá. Se Beto me dá a oportunidade, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais da Umbanda, se ele abrir esse espaço, eu queria falar um pouquinho da Umbanda para você, como que é a Umbanda, como que funciona a Umbanda e também como que ela é trabalhada em si. Então, a Umbanda, a Babá falou um pouquinho sobre a Umbanda, né, o sentimento que ela tem pela Umbanda. Eu também tenho o meu sentimento na Umbanda. A Umbanda, ela é pregada ao amor e à caridade. Então, se você for olhar a Umbanda em si, ela é um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? O sincretismo religioso é o quê? Quando os africanos vieram para cá, os escravos vieram para cá, para o Brasil, né? Esse pedaço de chão que a gente chama de Brasil em si, eles tinham a sua cultura e cultuavam os seus orixás. Só que quando eles vieram para o Brasil, qual que era a religião predominante que tinha no Brasil? Era o cristianismo. Então, o fato de ter o cristianismo é que todas as pessoas que estavam aqui vivendo no Brasil tinham que ser cristão, tinham que acreditar em Deus. Só que eles em si tinham os orixás deles que eles cultuavam, então eles não podiam porque eles falavam que era blasfêmia, falavam que estava fazendo feitiço, entre outras coisas. Então teve esse sincretismo religioso. O que os africanos fizeram? O que os escravos fizeram? Eles faziam as suas mandigas, os seus rituais, cultuando uma imagem da religião católica. Por exemplo, eles têm uma entidade na religião nossa umbandista, né, até mesmo do candomblé, que chamou Oxóssi. Então, quando eles queriam cultivar o orixá Oxóssi, ele pegava uma imagem católica que parecia com a história do orixá dele, né, e fazia o sincretismo, colocava suas mandigas dentro da imagem, fechava, né? Normalmente a gente já ouviu aquele ditado que o santo é oco, né? Uhum. Então o santo era oco, ele punha as suas mandigas dentro do santo, fechava o santo, e quando os senhorzinhos lá, os donos de engenho, os capatazes chegavam perto dele, chegavam para ele assim: o que você está fazendo aí, seu negro? Ele falou assim: não, estou aqui rezando para São Sebastião. Estou aqui rezando para São Jorge, estou aqui rezando para Nossa Senhora da Aparecida. E por trás disso tudo, ele estava rezando para o orixá deles. Uhum. Que eles não podiam deixar de cultuar os orixás deles. Então tem esse secretismo religioso que tem dentro da Umbanda. Então cada terreiro de Umbanda trabalha com uma coisa diferente. Então tem isso. E a Umbanda nada mais é do que uma ramificação do espiritualismo. Uhum. Então a gente acredita no espiritualismo. Então a gente acredita na reencarnação. Igual o nosso terreiro, né, que a gente tem no bairro Cabeceira, que é gerenciado pela minha mãe de santo e minha mãe de sangue também. A gente lá tem um sincretismo religioso, que é a questão da religião, da Umbanda, o sincretismo religioso da Umbanda junto com a Igreja Católica e também junto com a Igreja Católica e os fundamentos dos orixás que a gente tem um pouquinho também do kardecismo que a gente traz também para nossas reuniões. Então é um sincretismo religioso. Então, dentro disso tudo, a gente tem vários leques que a gente pode abordar dentro de um terreiro de Umbanda. E quando a gente fala de um terreiro de Umbanda, gente, é muito amor envolvido. Porque você está cuidando das pessoas. As pessoas vão ali procurando um afago, procurando um carinho, procurando um conselho. Né? Normalmente, quando a gente vai conversar com uma entidade no terreiro de Umbanda, sempre quem vai receber você primeiro é um preto velho. Então, o preto velho, normalmente a gente chama ele de pai ou vó. Então, por que você chama o preto velho de vó ou pai? Porque, normalmente, quando você vai procurar um afago, procurar um carinho, quem que vocês buscam? Ou é o seu avô, ou é a sua mãe, ou o seu pai, ou a sua avó. Então é isso. Então, a Umbanda, nada mais é... Normalmente, todo mundo fala assim: você vai no terreiro de Umbanda? Eu vou no terreiro de Umbanda. Mas, normalmente, a pessoa tem aquele preconceito com a religião que não deveria ter.
é uma religião que tem muitos anos aqui dentro do Brasil, foi fundada dentro do Brasil, né? É uma religião 100% brasileira. Então ela foi fundada no Brasil, então a gente não precisa ter esse preconceito. E também a gente tem que, hoje a gente está vivendo um momento que é muito de intolerância. Você não sabe respeitar a opção do outro. Não só da questão da religião, até a questão do gênero, hoje está vindo muito em discussão essa questão do gênero, né? Então a pessoa tem que respeitar a opção da outra pessoa. Se eu sou umbandista, respeite a minha opção. A Umbanda também, um dos pilares da Umbanda é o quê? A Umbanda, um do pilar é sem preconceito. A Umbanda não tem preconceito. Se você for num terreiro de Umbanda e a dirigente do terreiro ou qualquer médium do terreiro que faz parte da corrente mediúnica e te tratar com preconceito, ele não tem que estar na Umbanda. Porque a Umbanda não tem isso. A Umbanda é amor, caridade e sem preconceito. Por que sem preconceito? Hoje a gente recebe lá os nossos mentores espirituais, que dentro de uma linha de Umbanda, um médico que trabalha lá dentro, a primeira entidade tem que descer um preto velho, o preto velho tem aquela sabedoria toda, que ele viveu como escravo, um espírito que viveu como escravo, ou como médium, ou como médico, ou como advogado, ou como juiz, não só como escravo em si, mas ele tem uma bagagem que ele pode te dar um conforto, um afago, um carinho que vocês estão lá buscando. Então, antes de eu peço para vocês, eu faço até o convite para vocês mesmo, conhecer a nossa casa, conhecer a Umbanda, conhecer qualquer tipo de religião. Antes de entrar no bloco, a Bárbara falou que ela é católica, mas ela é aberta para conhecer outros tipos de religião. Então, conheça outros tipos de religião, porque quando você conhece outro tipo de religião, a sua fé não fica cega. Porque normalmente a fé, eu falo fé cega entre aspas, né? Porque a fé cega é porque você sempre está naquela religião. Então você não vê outro tipo de religião, você tem que pensar, não, aquela pessoa é evangélica. A religião dela é errada, a minha é certa. Não. Deus, Jesus Cristo, como passou na Terra, ele falou, tem uma passagem, eu sou um bandista, estou falando de Deus e estou falando de Bíblia. Então, o que eu estou falando com você? Jesus Cristo, quando passou na Terra, ele falou assim, quando tiver uma ou duas pessoas falando o meu nome, eu estarei no meio dela. Então, se é um umbandista, está falando de Jesus Cristo, que tem esse sincretismo religioso, quando a babá chega para você, a minha mãe de santo, minha mãe de sangue chega para mim, Oxalá te abençoa. Quando ela está falando Oxalá te abençoa, é a mesma coisa que está falando Jesus Cristo te abençoa, que tem um sincretismo religioso dentro da Umbanda. Então, quando eu estou falando Oxalá, eu estou falando de Jesus Cristo também. Eu acredito em Jesus. Eu acredito no Oxalá também. Então tem esse sincretismo religioso. Então eu peço para vocês, né, fica o convite, né, eu não vou me delongar mais tempo, fica o convite, a nosso terreiro de Umbanda é lá no bairro Cabeceira, a rua lá é a rua Vila Lobos, 552, a casa atende a partir de 8 horas, toda sexta-feira tem reunião, né, agora a gente vai entrar, né, mãe, de um recesso, né, a gente vai voltar só, a última reunião do ano é dia 24, de novembro, e vai voltar quando o chefe da casa mandar voltar, né? Que é ele que manda, né? Ele que dá as ordens pra gente e a gente acolhe. Então, fica aberta o convite para vocês ir lá, né? Procurar saber um pouquinho sobre a religião. Aqui dentro de Nova Lima tem muitos terreiros de Umbanda, né? A gente está em torno de 7 terreiros de Umbanda que a gente teve contato, né? A última reunião que a gente teve com a coordenadoria da Consciência Negra. Então, tem 7 terreiros de Umbanda aqui, então conheça. Antes de julgar, conheça. Vai conversar com um pai de santo, conversar com uma mãe de santo, vai numa igreja evangélica, conversa com o pastor, vai num padre, conversa com o padre e olha como funciona. Cada religião tem os seus paradigmas, suas crenças, as suas doutrinas, os seus feitiços, né? Então conheça para antes de você falar mal de uma outra religião, até mesmo de uma outra pessoa, conheça para você saber como que é mesmo a religião. A religião é linda. Tenho certeza que quando você sentar ali, dentro de um terreiro de Umbanda, você pôr a bundinha lá, você começar a ouvir os nossos pontos, que toda religião é igual, gente. A Umbanda também, quando você vai na igreja católica, o padre não tem os cantos deles, os cânticos deles, a nossa também tem. Então você ouvir um ponto de um preto velho, que é um canto, né, vocês vão apaixonar. Eu tenho certeza que vocês não saem mais do terreiro de Umbanda, e quando você sair lá na porta do nosso terreiro, e quando encontrar alguém na rua, você vai falar assim, eu fui no terreiro de Umbanda. Eu tô até mencionando. Eu vou no terreiro de Umbanda e a Umbanda é linda. A Umbanda não tem nada disso que esse povo fala na rua, não. Então eu peço que vocês conheçam a religião primeiro antes de conhecê-la. Né? Bacana. Professor... Umbanda é linda. Umbanda é linda, né? Professor, nós tivemos na América Latina em torno de 10 milhões de escravos. Né? Quais os tipos de violência? Né? A gente está vivendo assim
hoje nós estamos vendo ataque aí aos terreiros de Umbanda, de Candomblé e tal. Mas não é só esse tipo de violência que a gente precisa tratar. Precisa tratar também da violência da sobreposição de cultura, a supressão de cultura, né? Que é essa cultura mais conservadora sobrepondo as culturas de minorias. Como é que a gente trabalha isso e de que forma que isso pode ficar pode ser amenizado ou então a gente pode discutir isso de forma aberta e fazendo com que a sociedade absorva melhor aquilo que é da sua própria matriz, né? Se sinta pertencente a esse tipo não só de religião, mas esse tipo a essa raça africana e tal. Como que a gente pode trabalhar tudo isso, assim? Eu sempre eu estou vendo que eu estou te colocando assim várias saias justas assim, mas eu não tenho como não fazer esse tipo de discussão, porque é o momento de se discutir isso pelo momento que a gente tem até passado no país inteiro, né? Eu acho. Primeiro eu gostaria, né, de falar sobre a fala que acho que é isso mesmo. A Umbanda é linda, né? O Candomblé é lindo, as religiões de matriz africana são lindas. É porque a religião é uma coisa muito bonita. A religião é o ser humano tentando encontrar a si mesmo, tentando encontrar a Deus, né? E tentando então entender a beleza da vida, a complexidade da vida, a profundidade da vida. Só que essas pessoas que não aceitam a religião dos outros, elas não são propriamente religiosas. Na verdade, elas usam a religião como um escudo para outras pretensões políticas. Então, por exemplo, nós temos aí um congresso hoje, uma grande bancada chamada Bancada Evangélica. Eles partem das religiões que são as religiões protestantes, que protestavam contra a politização das igrejas, da Igreja Católica. Então, Lutero, na verdade, ele estava querendo separar o mundo da política e o mundo o mundo da política e o mundo da religião, para que as pessoas que estariam envolvidas com as religiões, os padres, tivessem voltados para as almas das pessoas, para a salvação das pessoas. Então, é muito estranho essa questão de a religião agora querer um espaço político. É uma coisa a gente atentar a isso. Então, assim, eu acho que, por exemplo, as religiões disputarem espaço político é uma coisa estranha. Agora, mais estranho ainda, são pessoas, por exemplo, que usam o nome de Cristo, de Oxalá, para perpetuar práticas de segregação, que estão interessadas em guetizar os outros, né? Na verdade, põem o Cristo como se o Cristo tivesse professado a intolerância. Cristo professou exatamente o contrário. Né? Então, assim, que as pessoas podem acreditar em Cristo ou não, mas vamos pensar assim, o Jesus Cristo histórico, o homem histórico, ele o tempo todo, ele por inúmeras parábolas, ele nos disse isso, que nós devemos amar o próximo e que nós devemos tentar, então, viver essa vida plural. Né? E se essas pessoas estão desenvolvendo uma prática que se assemelha ao ódio, isso é exatamente o oposto do cristianismo. Então, por exemplo, esses ataques que aconteceram aos terreiros de Candomblé, isso não tem nada a ver com o cristianismo. São pessoas que não sabem nada sobre o cristianismo. Então, são pessoas, na verdade, que eu até tinha falado isso, né? Posso falar babá também? Pode falar. Né? Eu tinha falado para Aparecida mais cedo. Inclusive, essas pessoas, no meu ponto de vista pessoal, elas não têm fé. Elas não estão dentro de uma religião por fé. Elas estão, na verdade, se utilizando de uma posição estratégica e estão querendo fazer política. Isso. Porque, na verdade, as religiões, elas, de uma maneira geral, todas as religiões, por exemplo, o islamismo, por exemplo, a gente tem o Estado Islâmico. O Estado Islâmico não deveria chamar Estado Islâmico. Um professor da nossa faculdade, da Milton Campos, o professor Jorge Lasmar, ele disse que deveria se chamar Estado não islâmico, porque não tem nada a ver com o islamismo. O islamismo prega a não violência, o islamismo prega a tolerância. Também é uma religião voltada para o amor ao próximo. Então, o que acontece dentro do Estado Islâmico e que cria essa ideia de que existe uma guerra, né, entre o mundo islâmico e o mundo cristão, isso não existe. Na verdade, as religiões, elas buscam um princípio comum, que é a entrega das pessoas ao mundo transcendental.
né, ao conhecimento profundo do humano na sua passagem pela Terra, né? Então, é exatamente isso. Por exemplo, o preconceito ao candomblé, né, ou a intolerância com o candomblé, ou com a Umbanda, ou com qualquer religião de matriz africana, isso, na verdade, é um paradoxo. E eu vou dizer muito francamente, talvez alguns telespectadores que estejam ouvindo não gostem disso, mas isso é uma estupidez. Porque a religião, ela trabalha o aprimoramento da pessoa, o crescimento da pessoa. São pessoas, né, acho que a Aparecida pode dizer isso muito melhor, né, na verdade, como uma zeladora, né, de santo. As pessoas estão precisando de ajuda, de proteção, de entendimento. Então, assim, quem entra para uma religião para atacar os outros, ou para atacar outras religiões, na verdade não está numa religião porque está atrás de religião, mas na verdade tem alguns problemas que precisaria descobrir, precisaria se tratar, né? Então eu acho essa ideia dessa ortodoxia que algumas religiões têm professado, uma intolerância, eu acho isso o paradoxo da religião, né? Professor, desculpa você te cortar, mas você tocou num assunto que eu acho bem importante. Normalmente a religião, a pessoa quando vai numa religião, ela tem que saber o que ela está procurando, primeiramente. O que você falou é fundamental, é a procura de você entender você mesmo como pessoa e como interno. Você ter essa percepção que uma religião tem que me ajudar no quê? Tem que me ajudar, por exemplo, na questão da questão do terreiro de Umbanda em si. Muita gente vai para um terreiro de Umbanda buscando coisas materiais. A Umbanda não é isso. A Umbanda no começo em si, quando ela começou a ser fundada e o candomblé em si, várias pessoas buscavam isso, e para a Umbanda se fortificar, buscava essas coisas, e a Umbanda buscava isso também para ela. Hoje, a Umbanda está num status que ela não precisa disso mais. A pessoa vai num terreiro de Umbanda, ela tem que entender o que ela quer. Normalmente, ela chega perto da minha mãe e fala assim: Aparecida, eu estou precisando voltar a pessoa que eu amo em 3 dias, que vocês verem esses anúncios direto no muro colado, em parede e tudo mais, em poste, fala assim: volta amor em 3 dias. A pessoa tem que entender o quê? A Umbanda não é isso. A religião que você está indo lá buscar alguém para voltar em 3 dias, velho, você não está no lugar errado. Ou entrar na religião para comprar um apartamento. Exatamente, não é isso. Então, o que acontece? A religião tem que te ajudar como pessoa. Igual quando ela começou a falar, minha babá falou uma coisa fundamental. Ela muda, a Umbanda, o que ela faz com você? Ela faz você se conhecer pessoalmente e te obriga a ter uma conduta. Uma conduta é o quê? Como a gente tem essa questão que a gente é voltado um pouquinho também para o kardecismo, né, para as doutrinas de Allan Kardec, que ele fala que na Terra, né, quando você está encarnado, hoje em dia a Terra em si está num planeta de prova e expiação. Mais para frente vai ser trocado e não vai ser prova e expiação mais, vai ser regeneração. Então, ao tempo todo você está sendo testado. Sendo testado nas ações que você faz. E isso, gente, desde que você é pequeno, a sua mãe te ensina. Se você está fazendo mal para uma pessoa, o mal vai voltar para você. Se você está fazendo bem para a pessoa, o bem volta para você. Mas só que a gente está encarnado. Quando a gente está encarnado, a gente tem 7 pecados capitais junto com a gente para a gente poder aprender a lidar com eles. Ao tempo todo, a gente fica naquela balança. Ao mesmo tempo a gente faz coisa errada, ao mesmo tempo a gente faz coisa boa. Então a gente tem que tentar buscar um equilíbrio na nossa caminhada no plano Terra. Na Terra a gente busca um equilíbrio para a gente andar no fio, né, da corda, para a gente poder ter esse equilíbrio. E uma coisa que o professor falou, muito interessante, que é o quê? As pessoas também têm que entender o quê? Religião não tem que se misturar com política. No meu ponto de vista, eu sou dessa opinião também. Porque se a religião misturar com política, alguma coisa ele tem algum interesse. Porque eu acho que é o seguinte, tem uma passagem de Jesus Cristo também falando, citando Jesus Cristo também, citando a Bíblia também, que eu sou um bandista, mas eu também sou cristão, acredito na palavra de Jesus Cristo. Ele falou assim, que a casa do meu pai não é comércio. Se você está fazendo da sua religião um comércio, e se você está indo num lugar onde que, dependente de qual seja a religião, católica, evangélica, umbandista, candomblé, se você está vendo ali que a pessoa, que é o centro da sua referência, pensa financeiramente e está buscando um retorno financeiro, meu amigo, sai dessa casa onde você está indo. Porque a religião não é isso. Religião é amor, caridade.
É você amar o próximo como você ama você mesmo. Então, como que a gente tem que amar o próximo primeiro? A gente tem que aprender a amar a gente primeiro. Conhecer a gente primeiro, para depois a gente distribuir esse amor que a gente tem para o próximo. Então, a religião é isso. E quando você mistura política com religião, tem uma coisa errada aí. Então, o nosso terreiro, né, já chegaram várias pessoas tentando fazer um movimento político dentro do nosso terreiro. A gente não aceita, minha babá não aceita, até mesmo a gente, que é o dirigente do terreiro, a gente não aceita. A gente fala que é amor e caridade. Eu não quero misturar política. Porque aí eu falo, aí minha babá fala assim, não, se eu quiser fazer uma ação, eu faço, eu junto o meu corpo mediúnico, eu junto as pessoas que estão ali vindo na casa, eu ensino ela o quê? A amar o próximo. Eu não preciso de uma veia política ou alguém por trás fazendo isso. Eu estou ensinando eles a amar o próximo. Vamos ali ajudar alguém, vamos ali fazer uma caridade, vamos ali fazer uma cesta básica, vamos ali fazer a gente faz distribuição de caldo também, né? A gente faz um trabalho também social também. Então, se a pessoa quiser agregar junto com a gente, junte-se a gente. Vamos fazer esse trabalho social. Então, não é só isso, né? Professor, antes de pedir uma mensagem final aqui para Aparecida, queria te perguntar qual é a importância, o senhor como professor, antropólogo, né, mestre em teoria da linguagem, um monte de coisa, né? Qual é a importância de ter um espaço nesse sentido para que a gente possa discutir todos esses assuntos assim com leveza, né? Qual é a importância que o senhor acha que tem esse espaço? Betão, chamava o Betão de Ederson. Eu acho que eu acho que a Aparecida que deveria responder essa questão. Porque eu acho que ela que tem toda essa espiritualidade para poder falar disso. Sim. Eu ia falar tecnicamente, mas eu gostaria muito de ouvir a Aparecida se colocar. Né? Então você já responde e já faz uma mensagem, deixa uma mensagem final. Você entendeu declinando? Eu poderia só dizer, né, Aparecida, que, por exemplo, a minha família, eu cresci dentro da Igreja Católica. Então, a igreja era essa alegria, né? A Igreja Católica é uma alegria. Então, tem as novenas, a quermesse, tem todas as festas religiosas. Eu acho que a Aparecida vai falar sobre isso dentro, né, da Umbanda. O que é a religião, na verdade, é a reprodução da vida, né? Então, assim, eu continuo lá na minha vida religiosa. Minha irmã é espírita, passou para o espiritismo recentemente. Então, assim, ela está super empolgada e minha mãe também com ela, assim, apoiando ela e feliz com ela ter passado para o espiritismo, porque achou que fez muito bem para minha irmã, para a Andréia. Então, assim, eu acho que é isso, a religião é manifestação de vida. Mas eu acho que, né, nós estamos aqui, né, aqui com uma mãe aqui, então eu acho que ela que deveria responder essa questão. Eu acho que a Umbanda ela é tudo, né? Eu cresci, né? Primeiro, eu fui para a Umbanda pela dor, não fui pelo amor. Né? Dificilmente uma pessoa chegar na Umbanda pelo amor. Sempre vai pela necessidade, a necessidade, às vezes por uma doença, dificuldade de trabalho, né? Então, eu costumo falar lá no terreiro assim, a Umbanda, ela não está aqui, e os guias, né, espiritual, não está aqui para falar o número da loteria para ninguém. Porque se eles estivessem ali para falar o número da loteria para alguém, primeiro eles tinham que falar para mim, né? Para mim ficar rica, né? Mas eu tenho certeza que eles não vão fazer isso, porque se eles me darem essa oportunidade de ficar rica, eu não vou sentar no toco para me trabalhar, né? E nem vou ajudar as pessoas que vierem até a mim. Então, eu acho que a Umbanda é uma coisa muito séria, é uma coisa de muita responsabilidade, né? E temos, sim, as nossas festas, né? Igual as igrejas católicas, temos as nossas comemorações nos nossos guias, né? Dia de Oxóssi, dia de Ogum, nossa mãe Nanã, que Nossa Senhora Aparecida, né? Foi o dia dela agora, né?
Tem agora dia 8, que é dia Nossa Senhora da Conceição, no catolicismo, na nossa linha da Umbanda, é Oxum, né? Temos dia 1º de janeiro, né, que é dia de Iemanjá, né? E assim por diante, né? E fazemos as nossas festas, sim. Nós fizemos lá o samba do Benedito, professor, foi muito bom. Viu? Samba do Benedito, foi poxa, muito bom. O samba do Benedito foi umas 80 pessoas. Uma roda de né? samba. Poxa. E foi o samba em si. E teve os cantos, né? Os cantos africanos, os pontos que a gente canta lá dentro da Seara, quando a gente está abrindo o nosso trabalho. Então, a Umbanda é isso, é alegria também. Alegria, né? A gente leva, às vezes as pessoas chegam perto da gente, então, né, carne baixa, Pai Benedito às vezes fala, levanta seu rosto, olha para mim, né? Por que você está de cabeça baixa? Você é uma pessoa tão bonita, né? Então, às vezes as pessoas tá indo lá pedindo um socorro, né? Eu vim aqui pedir um afago, vim pedir um socorro, né? E às vezes na hora eu estou incorporada, eu não sei o que ele está falando com a pessoa, que eu sou inconsciente. E às vezes as pessoas esperam a reunião acabar para esperar a babá. Aí a babá vem e eles falam assim, ô babá, Pai Benedito me falou tanta coisa boa e deixa eu te dar um abraço, né? Então isso para mim é muito gratificante. Não tem quer coisa melhor do que isso? Né? Então eu acho que isso para mim é tudo. E a minha mensagem, Betão, é agradecer, né, a Deus por essa oportunidade de estar aqui conversando com uma pessoa tão sábia. Não, né? eu não, imagina. O Betão me pôs nessa saia justa, né? Mas eu acho que eu não estou aqui sozinha, isso com certeza. E foi muito gratificante eu estar aqui falando, né? Com 40 anos de umbandista, ninguém nunca me deu essa oportunidade. Nós também tivemos em outro evento, junto com outros pessoal de Candomblé. Então, eu acho que a gente tem que se juntar mesmo, né? E mostrar e vestir, igual eu falo lá na casa, vamos vestir a nossa camisa. Vamos falar que nós somos umbandista. Vamos falar que nós estamos aqui para nós ajudar o nosso próximo, né? Não vamos esconder que nós somos umbandista, né? Vamos Esse falar, é o recado fundamental. né? Vamos falar que nós somos umbandista, que nós estamos aqui para ajudar os nossos irmãos. Né? Nós fazemos nossas campanhas de caldo, nós saímos para a rua, né? Encontramos com aqueles irmãos debaixo dos viadutos, fazendo casa de caixa, né? A gente chega até a eles, né? Muitos deles vem, abraça a gente e fala assim, vê a guia, porque isso aqui é muito importante para a gente. Eles vê a gente com a guia, porque a gente tem a camisa do terreiro, a gente vai com a camisa do terreiro e vai com as guias. Muito deles fala assim, eu vim daí, me ajuda, babá, eu quero que a senhora me ajuda. Então, porque às vezes eles estão ali passando aquela provação, é porque deixou a missão no meio do caminho, né? Não quis mais cumprir a sua missão de umbandista. Então, o negativo leva para a pessoa beber, a pessoa roubar, a pessoa cair no vício. Então, às vezes, eles ficam ali sofrendo, né? E ali a gente faz prece, ali a gente reza, eu abraço. Se tiver que conversar comigo, eles conversam comigo. Eu quero ir na casa da senhora, a casa está aberta. Então, eu acho que isso que é a verdadeira caridade e isso que é a verdadeira Umbanda. Né? Faz o bem sem olhar a quem. Dá essa mão e esquece com essa.
Muito bem. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Agradecendo a todos aí, agradecendo aí ao IEPREV, a Faculdade Milton Campos, que patrocina aqui a televisão e também o programa. E é só por causa disso que a gente consegue trazer pessoas assim, consegue fazer pautas assim. Agradecer ao meu amigo Avelino, o pastor Avelino, que esteve aqui também, e o Ronaldo. Ronaldo, aquilo que você falou aqui, Aparecida está repetindo, né? Normalmente a pessoa vai para a religião pela dor e não pelo amor, né? Então, pelo amor, nós estamos terminando esse programa e espero de fato mesmo que esse programa tenha contribuído com a vida de todos vocês que estão aí do lado e vai repetir cada vez mais esses programas, e a gente vai trazer aqui agora a próxima pauta, serão os kardecistas. Um grande abraço e até amanhã com mais Cultura Geral, e amanhã nós vamos falar lá da Boa Vista, tá certo? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência.